Bom, vamos para o nosso texto, tá? A gente vai ler só 2 versículos agora, mas durante a mensagem a gente vai ler o restante, tá? Mas por enquanto só 2 versículos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14, querido, diz assim: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor, colocando agora diante do Teu altar, Senhor, nossa vida. Eu oro por mim mesmo e peço graça, sabedoria e poder do Teu Espírito para ensinar a Tua palavra, Senhor, e peço sobre os meus irmãos a manifestação da Tua graça e do Teu poder, Senhor, de maneira que a palavra alcance o coração deles em o nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua palavra, Senhor, em nós alimente a nossa alma, Senhor, meu Deus, nos fortaleça e nos ajude na nossa caminhada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a gente vem trabalhando aqui um texto, e nós estamos aqui olhando para Paulo, justificando aqui os seus direitos. Ele está fazendo uma defesa dos seus direitos como apóstolo, tá bom? Então, essas últimas 3 mensagens que eu preguei foram todas nessa direção, porque é o assunto que está aqui diante de mim. Paulo está falando. Ainda que ele vai dizer no versículo 15 que ele não está fazendo isso por interesse próprio, que ele não quer a ajuda da igreja, esse é um texto que é muito utilizado, junto com outros textos, para orientar a igreja no que diz respeito ao sustento daqueles que vivem do ministério, tá? Não importa se é pastor, se é missionário, se é algum tipo de obreiro que vive do ministério. Há muita orientação aqui nesse texto, tá bom? Então, nós já falamos aqui e já mostramos aqui algumas defesas. Eu não vou repetir porque eu vou tocar em mais um ponto aqui. Ele vai fazer uma defesa, ele está fazendo uma defesa dos seus direitos como apóstolo. E ele vai fazer uma defesa agora baseada na autoridade de Jesus, tá? Na autoridade de Jesus, não, é antes aqui. Deixa eu voltar aqui para o texto. Só pegar aqui, isso, é uma defesa baseada no ofício sacerdotal, que é o versículo 13, tá? E depois, uma defesa baseada na autoridade de Jesus. Quando eu chegar no ponto 2 da mensagem de hoje, eu vou fazer uma recapitulação para alguns irmãos que não estão desde o começo entender um pouco melhor do contexto, tá? Não vou fazer agora porque eu preciso fazer ela mais tarde e ela vai fazer mais sentido quando eu chegar no último ponto dessa defesa de Paulo, tá? Então, só para você entender, Paulo está fazendo aqui uma defesa dos seus direitos como apóstolo, tá? E ele faz uma defesa aqui baseado no ofício sacerdotal. É o que mostra o versículo 13. O versículo 13 diz assim, olha, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido ao altar? Você vai observar uma coisa interessante nesse texto de Paulo aqui, no capítulo 9, é que ele tem, se não me falha a memória, 27 versículos, mas desses 27, em mais ou menos 16 versículos são perguntas retóricas, sabe? É uma forma de Paulo despertar a igreja para uma realidade. Essa pergunta é uma pergunta retórica. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Tanto o judeu sabe disso, por causa da forma de culto, como também os gentios, porque o culto dos gentios, né, embora focos diferentes, deuses diferentes, mas o culto era semelhante. Era baseado em sacrifícios, em ofertas, como era o culto em Israel, tá, querido? Então, tanto o crente judeu como o crente gentio sabe exatamente do que Paulo está falando. Agora, veja, na hora de interpretar esse texto, há uma certa divergência entre os estudiosos, como acontece com todo o texto bíblico, né, queridos? Eles têm opinião diferente. E a opinião aqui, a discussão aqui, é sobre aqueles que prestam serviços sagrados e os que servem no altar, ou ao altar.
É o que o texto diz. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados, alguns estudiosos dizem, olha, ele está falando de um tipo de pessoas aqui. Quando ele fala daqueles que servem ao altar, ele diz, olha, aqui já é um outro tipo de pessoas. Existem basicamente três pontos de vista aqui diferentes, querido, que eu vou colocar para vocês, para você ter uma consciência de como é que a gente lida com o texto, tá bom? Alguns dizem que a maneira de se expressar aqui é uma forma de Paulo se referir aos que trabalham no templo de Jerusalém, no culto judeu, e àqueles que trabalham nos templos pagãos, tá? Então ele usa essas duas formas, aqueles que prestam serviços sagrados e aqueles que servem ao altar, para se referir ao culto judeu e ao culto pagão. É uma primeira forma de interpretar o texto. A segunda, querido, é olhar para isso como uma referência aos levitas e aos sacerdotes. Vocês sabem que no culto judeu havia os sacerdotes que auxiliavam em todo o culto, né, na organização, na limpeza, na guarda do templo, e havia os sacerdotes que eram responsáveis por sacrificar as ofertas levadas ao templo. O levita não tinha permissão para sacrificar, para ofertar, para servir diante do altar. Ele servia ao templo, mas diante do altar só os sacerdotes. Aí algum diz, está vendo? Ele está fazendo uma separação. Os que prestam serviços sagrados é uma referência aos levitas, e os que servem ao altar é uma referência aos sacerdotes. É uma boa forma de interpretar isso. Mas outros dizem que o que Paulo está falando aqui, querido, as duas formas aqui se referem à mesma coisa. Eu sou dessa opinião, tá? Ele está dizendo a mesma coisa de duas maneiras diferentes. A ideia é que Paulo está se referindo aqui apenas ao serviço sacerdotal. E, complementando esse pensamento, aqui não importa se o serviço sacerdotal é judeu ou pagão, funcionava da mesma forma, tá bom? Embora o mais provável aqui é que Paulo tenha em mente aqui o templo de Jerusalém e o serviço sacerdotal que acontecia ali. Quando você pensa nisso, no sistema sacerdotal do Antigo Testamento, você vai observar uma coisa interessante. Sacerdotes e levitas, eles não recebiam herança de terra como as outras nações. Eles foram escolhidos por Deus para servir a Deus no templo, tá? E por causa disso, o modo de sobreviver e de viver deles era oriundo das ofertas, dos dízimos, dos sacrifícios que eram levados ao templo. A tribo de Levi não tinha terra, tá? Não recebeu herança como as outras tribos. Essa tribo, ela era sustentada pelas outras 11 tribos, os dízimos, os sacrifícios e as ofertas que eram levadas ao templo, parte disso era dada aos levitas e aos sacerdotes. E, escute bem, querido, isso não era visto como um favor aos levitas, isso era visto como um direito estabelecido por Deus. Observe bem isso, irmãos, tá? A gente precisa entender, queridos, é impressionante como a leitura que Paulo faz do Velho Testamento e as aplicações que ele faz disso aqui para nós, tá? É muito curioso isso. Então ele olha para o sistema sacerdotal, há uma tribo entre os descendentes de Abraão, entre as 12 tribos, há uma tribo que não tem direito à possessão de terra. Essa tribo foi escolhida por Deus para servir a Deus no templo. No templo. Então ela vive daquilo que é oferecido, ofertado no templo, tá? E o princípio aqui, e para você entender, irmãos, é interessante, sabe? O altar em Jerusalém, o altar era o centro da vida espiritual de Israel. E os que participavam e serviam nele, né, dali tiravam o seu sustento. O princípio aqui parece bem simples, irmãos. Quem serve a Deus em tempo integral deve ser sustentado pelas coisas do Senhor. Eu não vou trazer nada para agora, tá? Eu vou apenas expor o texto aqui. Mas lá no final eu vou fazer algumas aplicações, aí eu vou trazer um pouco para a nossa realidade, tá? Paulo está usando aqui, irmãos, essa imagem para mostrar que assim como os sacerdotes tinham sustento garantido pelo povo, os ministros do Evangelho também deveriam viver daquilo que é ofertado ao Senhor. E a palavra que é ofertado, ela engloba dízimos e todo tipo de contribuição que a igreja recebe. O pastor,
ou aqueles que vivem de tempo integral. Nós estamos numa igreja pequena, só quem recebe salário sou eu, mas se fosse uma igreja grande, há pastores auxiliares e tudo mais, há gente que trabalha e que recebe da igreja o seu sustento. Eu tenho um caso interessante lá em São Luís, de uma igreja de um pastor batista lá. O cara é técnico de som, né, trabalhava circularmente na sua área, bom profissional, e a igreja cresceu e precisava de alguém, de um técnico em tempo integral para auxiliar nos trabalhos da igreja. E o pastor foi lá nesse irmão, perguntou quanto é que ele ganhava, fez uma proposta cobrindo o salário dele na empresa e trouxe ele para a igreja, para ele servir em tempo integral na área de sonorização da igreja, tá? Ele atuava como técnico. Quando a igreja é grande, ela tem pessoas que vivem disso. Nós temos aqui o pastor e tem a Valéria que limpa, que recebe também alguma ajuda de custo aqui, tá? Somos uma igreja pequena, mas numa igreja grande, irmãos, a despesa da igreja, ela é grande também, tá? Então, é disso que Paulo está colocando aqui. Os levitas, eles não oficiavam como os sacerdotes, eles cuidavam da manutenção, cuidavam da guarda, da proteção, de algumas coisas, mas eles não oficiavam, eles não sacrificavam. Os levitas ensinavam, tá? Mas recebiam o sustento daquilo que era levado ao templo. Bom, falando sobre isso, Calvino diz uma coisa interessante. Ele diz que o argumento de Paulo é que os pastores, cujo trabalho é a pregação do evangelho, devem ser sustentados, visto que outrora o Senhor prescreveu certa assistência às necessidades dos sacerdotes diante do fato de que empregavam seus serviços em prol da igreja. Calvino usa aqui igreja para se referir ao culto no Velho Testamento, tá? Consequentemente, devemos nós manter uma distinção entre o sacerdote dos tempos de outrora, dos tempos do Velho Testamento, e dos nossos dias. Sob a lei, os sacerdotes eram designados para o encargo dos sacrifícios, para servirem ao altar e cuidarem do tabernáculo e depois do templo. Em nossos dias, eles são designados para a proclamação da palavra e a administração dos sacramentos. Ele está fazendo uma aplicação, tá? Usando o princípio, usando todo o ensino do Velho Testamento a respeito do sustento do sacerdote, aplicando isso à vida daqueles que vivem do Evangelho hoje, tá? Quando a gente compreende o argumento aqui do apóstolo, querido, nós somos instigados aqui a desenvolver um raciocínio, tá? A ideia é mais ou menos essa: sustentar a obra de Deus, e isso aqui inclui a manutenção da igreja e obreiros, não é caridade, nem favor, mas obediência ao padrão divino, ao que o Senhor ensinou. A ideia é, assim como o povo de Israel participava do culto ao sustentar o templo e os sacerdotes, hoje a igreja participa da obra de Deus quando contribui para o sustento dos seus obreiros. É o mesmo princípio por trás, entendeu? É Velho Testamento, parece que não tem nada a ver com a gente, mas o princípio extraído é o mesmo. Não há muita diferença, querido, não há muita diferença. E quando a gente entende isso, querido, a gente vai olhar o sustento ministerial como parte da adoração a Deus. Essa é a parte mais interessante nesse ponto aqui. A sua contribuição em dízimos, em ofertas especiais, específicas, como nós já fizemos muito aqui na igreja, isso não é uma questão de obrigação, não é uma questão de dever, não deve ser feito como um peso, como uma carga que se coloca em você. Ela deve partir de você, querido, como um ato de adoração a Deus. Se você olhar para o Velho Testamento, irmãos, isso é muito claro, muito específico, tá? Quando os israelitas deixavam de levar ao templo seus dízimos, suas ofertas, seus sacrifícios, o que acontecia? Primeira coisa que acontecia, irmãos, os levitas e sacerdotes tinham que abandonar o templo e tentar prover o sustento para sua casa de outra forma. Então, o que acontece? O culto simplesmente acaba. Porque aqueles que servem no tabernáculo, no templo, tiveram que largar os seus postos para cuidar de colocar comida na mesa da família. Então não tem mais culto. Eles estão agora trabalhando, sabe? Estão plantando, estão criando animais, estão provendo alguma forma de sustentar a igreja. Por quê? Porque o povo deixou de levar suas contribuições para o templo. A contribuição, os sacrifícios, as ofertas, era parte da adoração daquele povo. E como
a gente está olhando o princípio, querido, é a mesma coisa hoje. Seu dízimo, sua oferta, sua contribuição deveria ser encarado por você como uma adoração, como um ato de adoração ao Senhor, tá? A segunda questão aqui, querido, é uma defesa baseada na autoridade de Jesus. Versículo 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu não sei se vocês conseguem perceber, querido, quem está aqui acompanhando a ministração desde o princípio, mas o apóstolo ele vem desenvolvendo o argumento de maneira crescente, tá? E aqui ele chega no ápice do seu argumento, tá? Que é uma defesa dos seus direitos como apóstolo. Como esse é o último argumento, aí sim eu gostaria agora de fazer um apanhado geral do versículo 1 até aqui, para você entender. É bem rápido, só para você entender o que está acontecendo aqui nesse texto que nós estamos lendo aqui, tá bom? Dos versículos 1 a 3, Paulo estabelece ali o seu apostolado, ele faz uma defesa e estabelece o seu apostolado, tá? Nos versículos 4 a 7, ele defende que como apóstolo, ele tem direito de ser sustentado pela igreja, ele tem direito lá a levar uma esposa cristã consigo nas suas viagens missionárias, e também tem o direito, querido, de não ter que trabalhar para suprir as suas necessidades. Nós vimos isso no versículo de 4 a 7. Estudamos isso de maneira detalhada. Bom, depois disso, depois que ele estabelece o seu apostolado e os seus direitos como apóstolo, então ele faz uma defesa desses direitos. Ou seja, ele vai expandir essa argumentação. Ele mostra que tem direito e agora ele vai elaborar melhor isso. Como é que ele faz, irmãos? Ele faz uma defesa desses seus direitos baseado, primeiro, no senso comum, tá? Aí ele traz uma realidade do dia a dia. Olha o versículo 7. Isso aqui é senso comum. Você não precisa ser estudante da Bíblia, não precisa ser uma pessoa religiosa para entender o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, olha, quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Percebe? Ele está usando analogias da vida cotidiana das pessoas. Ninguém precisa ser um erudito, um estudante, para entender. Qualquer pessoa compreende o que ele está falando aqui. Depois, ele sai desse senso comum e ele vai para a lei de Moisés. Olha que coisa interessante. Versículo 8, 9 e 10, ele estabelece isso. Olha só. Será que eu digo isso apenas como homem? Quando ele diz, será que eu digo isso? Ele está apontando para o senso comum, tá bom? Para as coisas que ele citou no versículo 8, 7, no caso. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve receber com a esperança, deve fazê-lo com a esperança de que... Pois quem lavra deve fazê-lo com a esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Veja, ele está pegando um texto isolado lá do Velho Testamento, é Deuteronômio 25, alguma coisa, 25:4 parece. Ele está pegando um texto do Velho Testamento, que quando a gente passa por lá lendo, você não vê nenhum sentido, mas Paulo está pegando esse texto e trazendo isso para a realidade da igreja, a quem ele está ensinando, tá? Ele está dizendo, há um princípio aqui que se aplica à realidade da igreja e os seus missionários, os seus obreiros. E ele faz a aplicação do texto. Não, o texto não foi escrito só por causa de bois, foi escrito por causa de nós, hoje, é o que Paulo está falando aqui. Depois ele usa um terceiro argumento, que é um argumento baseado na lei da reciprocidade, querido. Versículo 11 e 12, ele diz assim, olha, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Eu fiz uma exposição disso, gastei um tempo falando desses obstáculos hoje, citei uma lista de obstáculos, mas a gente não vai se até isso, tá? Eu só quero relembrar uma coisa nesse ponto aqui, é a fala de Calvino, tá? Calvino aqui, querido, ele diz que esse texto era uma possível, que os gentios, os crentes daquela igreja, né, pegaram esse texto e elaboraram um argumento mais ou menos assim, olha, as coisas dessa vida, como lavrar a terra e colher, trazem como recompensa o alimento e o vestuário, algo natural para quem trabalha. Mas o evangelho é diferente,
porque o seu fruto é espiritual. Sendo assim, quem emprega não deveria receber nada material em troca, já que sua obra não tem relação com coisas terrenas. É uma crítica contra esse princípio aqui. Se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, seria muito recolhermos de vocês bens materiais, tá? A ideia aqui é, Paulo, esse argumento não faz muito sentido. Tudo bem que quem planta deve colher, mas pregar o evangelho é uma questão espiritual. Se é uma questão espiritual, não tem por que recolher nada material em troca. Não faz sentido o teu argumento. É mais ou menos isso que Calvino alega que essas pessoas estão fazendo. Veja, a gente não tem, querido, como saber se de fato eles pensaram ou disseram algo semelhante a isso. Mas, irmãos, considerando o próximo argumento de Paulo, tá? Eu não vejo dificuldade de aceitar essas palavras como verdadeiras. O argumento desses irmãos, que eles de fato pensaram algo semelhante. Porque aí eu tenho o quarto argumento de Paulo, que é o argumento baseado no ofício sacerdotal. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Esse texto poderia muito bem, querido, ser uma resposta ao argumento desses irmãos de Corinto. Porque aqui a reciprocidade, segundo o raciocínio deles, seria justo. Aqueles que trabalham e servem no altar devem se alimentar daquilo que é levado ao altar. Eles alegaram lá, vocês estão dizendo assim, nós plantamos coisas espirituais, não seria justo colher coisas materiais? Eles vão dizer, não é justo não, porque vocês estão semeando coisas espirituais, então não deve recolher nada material. Tudo bem, o homem que planta a sua vinha, ele deve esperar beber, colher do fruto. O homem que pastoreia um rebanho deve usufruir do leite, mas vocês estão pregando o evangelho. Então vocês estão semeando uma coisa espiritual. Não tem por que colher algo material em troca. Não faz sentido. Aí Paulo pega, tudo bem, já que é assim, então deixa eu te mostrar um outro argumento. Aí ele diz, olha, aqueles que servem no altar devem viver daquilo que é levado ao altar. A reciprocidade agora é justa, tá? Eles estão fazendo coisas espirituais, então vão comer de coisas espirituais. Irmãos, eu não sei se isso aconteceu na mente daquele povo, mas que parece, né, que Paulo está, de certa forma, contra-argumentando, parece, entendeu? O sacerdote cuida das coisas de Deus. Então, nada mais justo do que ele obter das coisas de Deus o seu sustento. É o pensamento, é lógico, na verdade. Bom, querido, só que nem isso para Paulo é suficiente. Ele falou das coisas do dia a dia, ele falou da lei de Moisés, ele falou da lei da reciprocidade, ele falou do ofício sacerdotal. Agora, ele vai para a autoridade final, que são as palavras de Jesus, tá? O argumento é, assim também o Senhor ordenou que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo chegou aqui ao ápice do seu argumento, querido. E a pergunta que a gente faz é, por que Paulo, como apóstolo de Cristo Jesus, tem direito de ser sustentado pela igreja e não precisar trabalhar secularmente para obter o seu sustento? E a resposta é simples. É porque Jesus ordenou que fosse assim. Esse é o argumento de Paulo. Ele fecha com isso. Provavelmente, querido, ele está citando aqui Mateus 10:10 e Lucas 10:17. Que não está exatamente dessa maneira, entendeu? Dessa maneira. A gente não sabe se ele está se referindo especificamente a esses dois textos ou a algum outro ensino não registrado nos evangelhos, ou ainda se ele tem em mente uma revelação direta do Senhor. Eu acho que é mais provável que ele esteja se referindo a esse texto. Esse texto aqui de Mateus 10:10 e Lucas 10:7 é lá quando Jesus envia os discípulos para fazer a obra, lembra? De 2 em 2. Ele dá uma ordem em relação a isso, tá? Que digno é o trabalhador do seu salário ou do seu sustento. Ele está dizendo, não leve nada com vocês, comam daquilo que for oferecido a vocês. Provavelmente Paulo tem em mente esse texto e ele está usando esse texto aqui como autoridade final para falar a respeito dos seus direitos como apóstolo. Bom, irmãos, aqui eu quero chamar a atenção para algo que eu considero importante. Veja, o Senhor ordena ao seu povo que sustente os obreiros
mas ele não obriga esses obreiros a aceitarem esse sustento. Alguns comentaristas dizem que Paulo está aqui num ato de desobediência a Jesus, porque ele não aceitou o sustento da igreja. Nós já vimos por que ele não fez isso, tá? E nós vamos ver ainda mais no versículo 15. Mas Paulo não está em obediência, porque a ordem aqui não é com relação aos obreiros. A ordem aqui é com relação àqueles que estão sendo ministrados, entende? Então o mandamento não é para Paulo, o mandamento é para a igreja, tá? Aqueles que vivem e aqueles que vivem para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, então deve receber o sustento de quem é ensinado, de quem é pastoreado por essas pessoas. O mandamento é dado à igreja e não ao apóstolo em si, tá? E por isso que eu estou colocando essa questão aqui. A ordem não é para os obreiros aqui, a ordem é para a igreja, tá? Bom, dito tudo isso, irmãos, eu quero entrar rapidamente numa questão que eu acho que é necessário, porque isso tem a ver com a realidade da igreja brasileira. E eu queria fazer aqui algumas considerações e aplicações a respeito disso. Os textos, irmãos, são tão simples que a gente poderia passar por eles tudo de uma vez só. Eu que fiz questão de trazer sempre alguma coisa de aplicação para a nossa realidade. E aqui eu queria fazer isso, tá? A primeira observação aqui tem a ver com a igreja, o fato da igreja sustentar os seus obreiros. É dever da igreja sustentar os seus obreiros. As igrejas devem compreender, querido, que sustentar pastores e obreiros é uma ordem de Jesus, tá? E não uma questão cultural. Eu digo isso porque há igrejas, e não são poucas, em que os líderes vivem em dificuldade porque os membros não assumem essa responsabilidade. Isso é fato, eu conheço pastores que passam por isso, tá? De igrejas que não ajudam. Eu contei para vocês aqui a experiência novamente, eu não lembro se é o Silas Malafaia ou se foi o Neil Barreto. Eu sei que foi um pastor desse famoso que foi pregar numa igreja, a igreja grande, rica, e o pastor foi pegar. Eu não lembro aqui se é o Silas Malafaia, acho que eu vou usar o Silas Malafaia. Foi pegar o Silas Malafaia num carrinho que nem ar-condicionado tinha, caindo os pedaços, entende? E aí, quando o pastor, que foi buscado no aeroporto pelo pastor da igreja naquele carrinho, que ele chega na igreja e olha o tamanho da igreja e a estrutura da igreja, ele ficou chocado. Gente, como é que pode uma igreja desse tamanho, com essa estrutura, e o pastor andando num carrinho, caindo nos pedaços, sem ar-condicionado, né? E aí ele fez aquilo que eu falei para vocês no final. No último dia de conferência, ele pegou a igreja pelo pescoço e deu um saculejo na igreja, tá? Com relação a essa questão do pastor. Há igrejas, querido, que não... Eu vou colocar dessa forma, irmãos, que não valorizam os pastores. Eu sei disso. Eu, particularmente, conheci pastores que passaram necessidade no ministério. Quando a igreja não tem recurso, irmão, amém, a gente segura as pontas sem problema. Mas quando a igreja tem recurso e ainda assim deixa o pastor passar por isso, irmãos, é um negócio complicado. É um negócio... Veja, as nossas contribuições é um ato de adoração ao Senhor, mas não é só um ato de adoração, é um mandamento de Jesus para a igreja, tá? Então, quando ela não faz isso, ela está numa situação complicada. Eu sei que existem igrejas onde o obreiro passa por necessidade porque a igreja não tem recurso. A gente entende isso, querido, tá? Vou falar um pouco sobre isso na último ponto dessa reflexão aqui, tá? Bom, aqui nós temos uma aplicação bem simples, irmãos. Igrejas maduras precisam investir no sustento digno dos seus obreiros, evitando que eles se sobrecarreguem fazendo bicos para sobreviver, né? E eles, com isso, percam energia para se dedicar ao ministério. Eu conheci um obreiro aqui na cidade que ele tinha que trabalhar circularmente o dia todinho e à noite tinha que cuidar da igreja. Irmãos, eu particularmente, eu acho que não é possível. No meu caso, eu não conseguiria. Se chegasse um momento em que a igreja não pudesse me dar nenhum retorno mais, irmãos, ou eu tomaria a decisão de arcar com isso, no sentido de sofrer a crise, ou então eu teria que largar completamente a igreja e procurar outra coisa para fazer, porque eu não daria conta de trabalhar circularmente e, ao mesmo tempo, me preparar para pregar. Quem me conhece sabe que eu gasto muito tempo, irmãos. Eu acho que é porque eu sou um pouquinho, né, tapado, mas eu gasto muito tempo me preparando para pregar, irmãos. Muito tempo lendo, estudando, pesquisando, tá?
Eu não tenho essa capacidade de chegar, sentar ali rapidinho e preparar uma mensagem. Talvez alguns consigam fazer isso, eu não consigo, irmãos. Porque a minha questão com a mensagem, a minha preocupação não é vocês. Eu não me preocupo com o que vocês vão pensar de mim quando eu estou pregando. Minha preocupação é se eu estou pregando corretamente. E por que eu penso isso? Porque eu sei que um dia eu vou prestar conta a Deus. Eu não vou prestar conta a vocês. Eu vou prestar conta ao Senhor. Então a minha preocupação é expor da maneira mais fiel possível o texto, tá? Bom, segunda observação aqui, querido. Os obreiros devem administrar com simplicidade e transparência e evitar o escândalo da mercantilização da fé. Se por um lado, querido, o obreiro tem o direito de viver do evangelho, por outro lado, o texto não dá margem para o uso abusivo ou enriquecimento às custas da fé alheia. Você sabe que no Brasil, infelizmente, muitas pessoas se escandalizam com líderes que transformam a igreja num negócio. Há muito disso no Brasil, irmãos. É uma coisa assim vexatória, sabe? Pessoas enriquecerem as custas da igreja. Vamos por parte, querido. Porque eu dei uma palavra sobre isso, acho que na última ministração. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu estava assistindo o Silas Malafaia, agora nessas defesas que ele está fazendo aí, a respeito das acusações. Ele estava tocando num ponto interessante. O Malafaia é um homem rico, a gente sabe disso. Mas ele tem muitas igrejas, e as igrejas que ele tem são todas elas igrejas ricas. E ele diz que não precisa do salário da igreja. A igreja dele faz uma coisa interessante. No aniversário da igreja, no aniversário dele, na verdade, as igrejas no Brasil todo, ele tem igreja nos Estados Unidos, tem igreja em Portugal, na Europa, quase lugar tem igreja. Então ele diz que no aniversário dele, todo ano, a igreja faz uma oferta a ele. Irmãos, ele diz que tem aniversário que ele recebe de oferta R$400 mil da igreja. O cara desse não precisa de salário, entendeu? E a gente não pode simplesmente julgar. A igreja tem um hábito, desde o pastor anterior, que era sogro dele, de honrar o pastor no dia do aniversário, dando a ele uma oferta generosa. Todo mundo combinava em fazer isso. O Malafaia, diz que num aniversário, ele recebeu de um membro da igreja uma oferta de R$250 mil. Então ele não precisa exatamente. E a gente não pode julgar ele de forma alguma pelo dinheiro que tem. Eu não concordo com a teologia do Malafaia, não concordo com aquilo que ele faz, com aquilo que ele prega, mas não dá para julgar o cara por isso. O cara é pastor de um ministério rico, então ele vai usufruir disso, normal, tá? O que eu discordo, irmãos, é o cara de uma igreja que está sugando a igreja, e eu conheço pessoas de perto, conheço igrejas que foram, irmãos, saqueadas de tal maneira que a igreja teve que vender terrenos e um monte de coisa, e o pastor saqueando tudo que a igreja tinha. Quando a igreja não tinha mais nada para dar para ele, ele sai da igreja, entendeu? Mas arrancou tudo que tinha da igreja. Eu conheço isso. Isso choca as pessoas, isso escandaliza as pessoas. Aqui a aplicação é simples, irmãos, tá bom? Nesse ponto aqui. Os membros não devem confundir sustento legítimo com exploração da fé. Vocês nunca vão me ver, querido, aqui, chegando para você e dizer assim, irmão, cadê teu dízimo? Por que você não dizimou? Porque eu tenho acesso, a Valéria, o aplicativo, a gente usa o Excel online, entendeu? Conjunto, eu com ela. Tudo que ela faz de alteração eu sei, tudo que entra eu sei, quem dizima eu sei, está tudo lá, eu tenho acesso. Mas você nunca vai me ver chegar até você e perguntar assim, cadê teu dízimo? Por uma questão de orgulho, irmãos, eu prefiro largar o ministério se um dia eu tiver que me rebaixar a esse ponto. Porque para mim é uma questão de orgulho pessoal, entende? É uma questão pessoal. Segunda, querido, os líderes devem adotar a simplicidade e prestação de contas, mostrando que o objetivo não é acumular riquezas, mas servir ao reino. Aqui uma coisa, eu sempre digo isso, se alguém quiser saber o que entra, o que sai da igreja, querido, é muito simples. Vá bem aqui na Valéria, ou me pergunte, pastor, eu te mando o link da nossa prestação de conta. Você pode acessar os meses, tudo direitinho lá, está tudo lá, o que entra e o que sai. Queridos, são 15 anos pastoreando a igreja. Eu nunca peguei um centavo da igreja para gastar com coisas minhas, nunca fiz. A igreja me dá meu salário, é o que eu recebo. Eu não uso o dinheiro da igreja para mim, jamais, entende? É da igreja.
E qualquer um de vocês que quiser ter acesso ao que nós, como igreja, recebemos de dízimos e ofertas, você pode pedir para a Valéria, vem aí, tá? Não há nenhum problema, não é proibido, todo mundo pode ter acesso e olhar direitinho. Por quê? Porque eu garanto a vocês, e quem já foi tesoureiro na igreja sabe, eu já abri mão, querido, de salário meu para investir na igreja, entende? Comprando as coisas, sabendo que comprando aquilo eu vou ter que arcar, porque eu vou ter que tirar do caixa da igreja para pagar aquilo que eu comprei. Quando eu tiro do caixa da igreja, falta no meu salário, mesmo sabendo disso. Já fiz isso algumas vezes e não me arrependo. É uma postura que a igreja, isso dá transparência, querido, dá transparência à igreja. Vocês sabem que o que entra aqui está sendo usado, tá, para servir a vocês. Nós terminamos de pagar agora, falta a nossa mesa digital. Terminamos de pagar agora a caixa, terminamos de pagar o ar-condicionado, vamos para a última parcela da mesa digital e, se eu não me engano, falta 2 parcelas das peles da bateria, tá? Aí eu fiz um gasto agora sem poder fazer, mas tinha que fazer com medo. Foi o DBX, deu problema, eu tive que consertar, eu gastei quase R$800 com o conserto do DBX e tive que trazer o rapaz aqui para arrumar o som, que estava com problema, tá? A gente trouxe um rapaz aqui, ele passou um dia aqui arrumando tudo, as fiações, organizando tudo direitinho, porque poderia dar um problema no som e aí o gasto é grande, porque a mesa digital, querido, eu gastei R$600 com ele, mas a mesa digital custa R$5.500. Galera, custa R$6.500. Se dá um problema, o prejuízo é muito alto. O DBX eu gastei 770, mas o DBX é R$5.700, entende? Então a gente faz um gasto preventivo para evitar um gasto maior, sem poder fazer, mas tem que fazer. Por quê? Porque eu não vou colocar em risco essas coisas, que são muito caras para ter que comprar novamente. Mas tudo isso está na nossa prestação de conta. Você pode ir lá, que está lá as parcelas direitinho. Está tudo lá registrado, irmãos. Tá? É importante, querido, e aí eu estou deixando o texto apenas tratando disso como um problema da realidade da igreja hoje. A igreja sofre hoje no Brasil com escândalos, com gente que está usufruindo do dia da igreja para fazer isso, para fazer aquilo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós, como igreja, você não vai ver isso acontecer conosco, querido. Não vai. Terceiro, querido, liberdade de abrir mão quando necessário. Há contextos em que, mesmo sendo justo receber, pode ser melhor não usar esse direito. Por exemplo, quando a igreja é recém-plantada, pequena ou formada por pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aqui eu digo para vocês, tá? Eu mesmo sem ter consciência desses princípios, foi exatamente a atitude que eu tomei quando comecei a igreja. Nos primeiros 8 meses, 7, 8 meses, sei lá quantos meses foram, nos primeiros anos da igreja, irmãos, eu praticamente não tinha salário. Eu trabalhava por trabalhar, trabalhava porque tinha consciência do chamado de Deus na minha vida. Eu já disse a vocês, eu tive que sacrificar a minha esposa, porque a minha esposa é que sustentava a casa com o salário dela, porque eu não recebia da igreja nada. E eu não tinha o que fazer, na verdade. O que entrava na igreja, a gente tentava fazer alguma coisa, né? Tinha água para pagar, tinha energia, tinha um aluguel, eu tinha que comprar algumas coisas. Então, durante muito tempo, a gente serviu mesmo, irmãos, como Paulo fez aqui, entendeu? A igreja estava começando, a igreja não tinha recurso, os irmãos quase não tinha nem dizimista na época, a única que era dizimista era a minha esposa. Então, a gente fez isso por anos, na verdade, tá? Por anos. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque eu quero que vocês tenham consciência de uma coisa, irmãos. Eu sei que há muito escândalo na igreja no Brasil hoje. Tenho consciência disso. Se vocês acessarem redes sociais, vocês vão ver o tempo todo escândalo, mais escândalo, a gente denunciando, pastor isso, pastor aquilo, pastor fez isso, pastor fez aquilo. Queridos, eu não vou dizer que isso nunca vai acontecer, irmãos. Mas eu posso dizer uma coisa a vocês. Tem que acontecer algo muito estranho comigo para eu, depois de 15 anos pastoreando, agir contrário àquilo que eu acredito, sabe? Eu nunca digo que a gente nunca vou fazer isso porque eu não sei o dia de amanhã, mas aquilo que eu tenho adotado como princípio ministerial tem sido isso. Eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos, o meu propósito como pastor e a razão de ser, de estar aqui é uma só, é anunciar o evangelho para vocês, como eu venho fazendo. Eu prego aquilo que o texto me manda pregar. Eu não escolho o texto para pregar, eu não estou preocupado com isso, eu não tenho preocupação de querer agradar as pessoas,
de escolher texto. Eu não tenho essa preocupação, irmãos. O meu negócio é um só. Eu temo a Deus. Eu tenho uma consciência de que um dia eu vou estar diante do Senhor e vou prestar conta a Deus daquilo que eu fiz com o chamado que Ele me deu. E eu sei, querido, que a existência da igreja é uma. O propósito dela é só um. É preparar vocês para a eternidade. E a gente faz isso aprendendo as Escrituras. Paulo diz que a gente tem que anunciar toda a mensagem do Senhor. É isso que cabe ao pastor. Vim aqui comunicar a palavra da melhor forma possível, da melhor forma, da maneira mais correta possível, sabe? Para que vocês entendam. O que vocês vão fazer com isso depois é uma questão entre vocês e Deus. O que eu faço aqui é uma questão entre eu e Deus, tá? A responsabilidade, a preocupação em não fugir do texto, em não usar a palavra em benefício pessoal, é uma questão que eu tenho que lidar com Deus. Então, a minha consciência diante do Senhor o tempo todo. A minha consciência é aquela de Gálatas 1, acho que 10. Se eu quisesse agradar a homens, eu não poderia ser pastor. Paulo diz isso. Se eu quisesse agradar a homens, eu jamais poderia estar servindo ao Senhor. Não dá para servir a Deus e ao mesmo tempo agradar a homens. Então você tem que fazer uma escolha. E eu tive que fazer isso como pastor. E a minha escolha é, eu vou agradar a Deus. O que vocês vão pensar de mim, da forma como eu prego, essa é uma questão entre vocês e Deus. Eu me preocupo com o que eu vou ter com Deus, entende? É o que me move, querido. É o que me move. E a outra coisa é orar, querido, e ensinar e gastar tempo falando de maneira que vocês se preparem de fato para a eternidade. Porque, queridos, não haveria razão de ser para a igreja existir se não fosse o fato de que a igreja nos prepara para a eternidade. Não haveria necessidade de igreja se não fosse o fato de aqui nós sermos preparados para a eternidade. É para isso que a igreja existe, preparar o homem para a eternidade, preparar o homem para se encontrar com Deus, e naquele dia, quando ele se encontrar com Deus, então ele vai ser aceito, bem recebido, né? A minha ideia é que quando você estiver diante do Senhor, querido, você seja alguém, ou um daqueles, cujo nome estará escrito no livro da vida, e você então viverá a sua eternidade com o Senhor. É só isso que me move, querido. É só isso que me move. Nada além disso.